Bom, a gente vai para a aula 2 aqui, já coloquei para gravar, a aula vai ser um pouquinho menor hoje, mas tudo bem, né? É claro que aqui é a metalurgia, inclusive ela passa um pouquinho pela aquela característica que a gente já tinha comentado em outra disciplina, né? Porque o plástico é plástico, né? Tem uma brincadeira aí. Por que o alumínio é mais leve do que o ferro? Na verdade, o aço, né? Seria a palavra mais correta aí. Mas ele é mais leve que o átomo de ferro mesmo, se ele seja puro. E por que a borracha, depois de esticada, volta à sua forma primitiva? Algumas perguntas que envolvem a questão da propriedade dos materiais. Por que o cobre conduz eletricidade e o plástico não? Esse a gente viu assim, mês passado, né? O plástico ele tem a característica ali de ser um não metal, isso, enquanto que o cobre é um metal, e a característica dos metais pelos elétrons livres, ele permite a condução de eletricidade, tá? Olha que legal aí, perspectiva histórica. Ô, professor. Oi? Se o senhor podia voltar só esse slide aí, só para me anotar um negócio aqui, fazer um favor? Desculpa aí. Não, que isso. Aí, ó, obrigado. Bom, a perspectiva histórica e materiais na antiguidade mostra a primeira figura aí, o camarada da Idade da Pedra, né? Finalmente, Plin tem um novo e-mail. Engraçado, né? Eu mando um e-mail para ele ali, para ele ver. Finalmente. Bom, então, é claro que começa ali nas idades, tem a era do bronze, a era da pedra lascada, e todo esse contexto histórico faz com que há um desenvolvimento da humanidade junto com certos materiais. Então, o que acontece, por exemplo? Ô, pessoal, foi mal, hein? Não, tranquilo. Então, vamos lá. Então, começa ali com a característica, né, o homem vai descobrir o fogo, a questão da pedra, ele começa a afiar, né, ele percebe que isso aí é um desenvolvimento há milhares de anos, né, acontecia ano após ano, devagarzinho, que vai se raciocinando ali, e uma determinada ferramenta afiada, ela ajuda na caça. Quando chega essa época do bronze, essa época de ele começa a descobrir, né, que passa depois do fogo, algumas coisas são descobertas até por acidente, né? Então, por exemplo, um determinado mineral que fica debaixo da terra, e ali ele acaba recebendo um determinado calor, até por ser uma região, por exemplo, que tem vulcão, alguma coisa assim, e aí acontece uma espécie de fusão, uma espécie de, como que a gente pode dizer, né? Um processo de fundição natural. E aí ele vai descobrindo aquilo. Tem algumas... Deixa eu ver, acho que eu não sei se eu coloquei, não coloquei, mas tem alguns aços que eles são agregados aí ao homem, não porque ocorreu uma fusão natural, mas por um pedaço de meteorito, alguma coisa que veio do espaço, né, e teve ali a sua fusão na entrada da Terra. Então, tudo isso, né, vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ok? Até chegar, né, no que nós temos hoje de tecnologia de ponta, né, de estudos. Hoje o homem tem bem consciência aí do que ele busca em relação aos materiais.
Aqui a classificação macro, aqui tem uma classificação macro, né? Olha só, nós temos materiais metálicos, que são o cobre, ferro fundido e algumas ligas de aço. Os cerâmicos, como por exemplo, porcelana, vidros, tijolos, louças e refratários. Os polimétricos, que estão envolvidos aí com polietileno, epóxi e fenólicos. Tem aí, por exemplo, essa questão no pneu, né? E os compósitos, que é o grafite epóxi, carbito, cobalto e tungstênio. Então, são materiais aí com características diferentes e acaba tendo aí também propriedades respectivas diferentes. Depois a gente vê, claro, né, a gente vai ver com muito mais intensidade metálico, mas a gente não deixa de perpassar por os outros aí para entender um pouquinho das propriedades dele. A outra aqui, biomateriais, empregados em componentes para implantes e em parte de seres humanos. Esses materiais não devem produzir substâncias tóxicas, então é uma característica que ele tem que ter, e devem ser compatíveis com o tecido humano, quer dizer, não pode acontecer ali nenhuma rejeição, tá? E cerâmicos, compósitos, polímeros podem ser usados como biomateriais. O dente ainda tem uma característica interessante, tá? O dente, por exemplo, as ligas que são colocadas nos ossos aqui, ó, eles não podem ter uma dilatação muito grande, porque senão, além de poder trincar alguma coisa, né, dar uma danificação interna de quem está usando, né, se ele, né, no calor ou no frio, ele tem uma expansão ou contração muito grande, vai sentir muita dor. Isso já acontece, né, porque existe uma contração que ela é diferente do osso, tá? Então, as pessoas, elas sentem essa diferença num tempo mais frio, num tempo mais quente, né? Normalmente o frio ele é mais intenso nisso, e só que não pode ter muito, porque aí pode ficar só na dor, não pode ficar um dano maior em relação a isso. A mesma coisa acontece aí com o material que é utilizado para substituir um dente, alguma coisa assim. Então, é a característica aí de biomateriais. Olha outro que eu trouxe interessante, né? Materiais inteligentes, sensíveis a estímulos do ambiente externo. Lembra, a gente viu naquele filme a liga de nitinol, por exemplo, né? Que é uma liga que ela guarda uma memória de acordo com a temperatura, tensão, luz, umidade e campos elétricos e magnéticos. E eles respondem a isso, tais estímulos variando as suas propriedades, mecânicas, elétricas ou de sua aparência, suas estruturas e suas funções. Exemplo, ligas de memória de forma e cerâmicas piezoelétricas. Só para entender aí o que é o piezoelétrico, sumiu. Piezoelétrico um exemplo de piezoelétrico, né? Não muito ligado aí a Então, esse piezoelétrico, por exemplo, uma característica interessante o ultrassom, né? O ultrassom são cristais e eles descobriram, por exemplo, que alguns cristais, chamados de cristais piezoelétricos, se você joga um determinada, né, uma frequência de som nele, ele começa a vibrar, e eles perceberam que, ao longo do tempo, esse cristal, ele vibrando, numa certa frequência de som, ele gera uma corrente elétrica. Ou vice-versa. Se você joga uma corrente elétrica no cristal, ele começa a vibrar emitindo determinados... É chamado de ultrassom porque é um som, mas é uma frequência de som que ela está abaixo da audível pelo ser humano, tá? Então, existe o ultrassom, por quê? Porque tem a faixa audível que vai aí de 20 Hz a 20 kHz,
Então, o que tiver abaixo disso, o que tiver acima normalmente é chamado de ultrassom, a gente não escuta, né? Existe a frequência de som ao redor da gente que a gente não escuta. Os animais, por exemplo, eles têm uma frequência diferente da gente. Então, o cachorro não deixa de ser um exemplo, né? Ele escuta algumas coisas que a gente não está escutando, né? Ele tem uma percepção de coisas que ele não está percebendo. O morcego, por exemplo, ele se orienta por frequências sonoras. Então, ele emite um som, e esse som ele retorna, ele consegue perceber que se ele está longe ou perto de um determinado obstáculo. Tá? Eu trouxe isso aqui, né? Viajei longe aqui agora, mas só para mostrar que as cerâmicas piezoelétricas, né, elas são utilizadas, por exemplo, para ultrassom. Olha outros exemplos aí. Exemplo de airbags em automóveis para detectar tanto a desaceleração como o pelo da pessoa sentada no carro, de modo a abrir o airbag na velocidade correta. Sinceramente, eu não sei nem explicar isso. Não sei se alguém sabe aí. Eu fiquei até confuso agora, né? Professor, Oi? essa cerâmica que o senhor falou aí é aquela mesma cerâmica que é usada nas velas de carro? Aquelas, elas são com o objetivo mais de isolamento elétrico, né? Os cristais piezoelétricos do ultrassom são diferentes. Tá? Aquela cerâmica que está na vela, ali ela serve como isolamento. É para que aquela centelha ela ser direcionada para dentro do cilindro e não fugir para o bloco do motor. A característica ali, aquilo lá é uma cerâmica, mas não é uma cerâmica piezoelétrica. A cerâmica piezoelétrica ela transforma, né, alguns tipos de cristais, ele transforma a energia elétrica em vibração ou vibração em energia elétrica. A gente vai ver isso melhor quando a gente vai estudando ensaio por ultrassom. Tá? Mas são diferentes aí em relação a isso. Ao reforço expansível, né? Stent de paredes arteriais enfraquecidas ou para a expansão de artérias contraídas. Está o stent aqui antes, né? E montado aqui na artéria. Olha que interessante. Está aí características de materiais utilizados dentro do corpo humano. E aí eu falo o seguinte, se não soubermos bem como cada material se comporta em relação ao processo de fabricação e ao modo como a peça é usada, corremos o risco de usar um material inadequado. Então, a propriedade ela é importante não só para o uso final, mas também a forma que o processo de fabricação tem que ser realizado. Por que a gente fala isso, né? Exemplo simples, 2 aqui. O alumínio, por exemplo, ele é complicado de fazer o corte dele no oxigás. Então, se você tem um processo de oxicorte, por exemplo, é complicado, por quê? Porque a superfície do alumínio, tá? A superfície do alumínio, ela tem, ela oxida com facilidade, ela cria aqui o Al2O3 que alumina, que tem um ponto de fusão muito superior, um ponto de fusão, e na verdade, e até o ponto de oxidação dele também é muito superior ao núcleo do alumínio. Né? O oxicorte, na verdade, ele não corta por fusão, ele corta por oxidação do aço. Então, o alumínio, ele tem aqui 600 graus, por exemplo, de ponto de fusão, enquanto o alumínio tem 2000. Então, é uma barreira muito grande para cortar. Né? O oxigás ele consegue atravessar isso aqui, mas quando ele atravessa, ele acha uma resistência de 600. Aí fica estourando, né? Fica parecendo aquele chiclete, babalu, né? Cortando. Então fica muito complicado de cortar esse material
com oxigás. Agora, se eu utilizar o processo de plasma, já fica mais tranquilo aí, principalmente, né, porque ele tem ali uma facilidade para quebrar essa resistência de oxidação, tá? Então, professor, o alumínio, ele é complicado de cortar, até no disco, se não for o disco de cortar alumínio mesmo, a gente não consegue cortar não, porque é muito ruim de mexer com ele. Se você começar a cortar ele com o disco de cortar metal, ele começa a derreter no disco, ele não corta, ele embola. Isso é muito ruim de mexer com esse tal desse alumínio. O alumínio, a usinagem dele, por exemplo, ela é muito bom com materiais à base de PCD, né? Que é aquele diamante sintético. O diamante sintético é muito bom para fazer o corte. É bacana, Ivan, obrigado aí. Você vê que parece, às vezes, um material às vezes, mais fácil de trabalhar, mas tem certas ferramentas que você acha que vai cortar fácil e não acontece. Então, não só a característica do tipo de material, como que ele vai ser usado, mas como que ele vai ser fabricado, influencia aí no processo produtivo. Aqui a gente tem uns exemplos de metálicos e não metálicos. Então, tem os ferrosos, são chamados de metálico, mas é ferroso, é o aço e o ferro fundido. Outra classificação, gente, essa classificação aqui confunde muita gente, tá? Eu trouxe essa tabela aqui, eu adoro ela, porque isso aqui confunde demais, só confunde não ferrosos com metálicos, né? Então, o alumínio, ele é metálico, mas não é não ferroso. O cobre, o zinco, o magnésio, o chumbo, todos são nessa classe aí de materiais que são da classe metálica, mas eles não são ferrosos, tá? Ferrosos que contém, né, como uma grande quantidade de sua característica. Então, é o aço e o ferro fundido. E tem alguns não metálicos, como exemplo aí, a madeira, o asbesto, o couro, a borracha, e tem os sintéticos, né, que é a característica natural que já vem da própria natureza e que eles são fabricados em laboratório, o vidro, cerâmica e o plástico. Aqui a pessoa vai passar um pouquinho mais rápido. Né? Isso aqui a gente já viu. Então, aqui, a resistência mecânica é uma propriedade que permite que o material seja capaz de resistir à ação de determinados tipos de esforços, como a tração e a compressão. Vamos dar um exemplo aí do guindaste, olha que legal, né? Tem guindaste, tem os navios aí, e os cabos, né? Não tanto os cabos como a estrutura dos equipamentos, eles precisam de resistir não pode quebrar, não pode amassar, né? Não pode acontecer nada, nenhum desses problemas aí para que o processo ocorra normalmente, tá? Outros aí, né? Ensaio de compressão na garrafa PET, não fale com El Guaraná. Não tem ali, mas tem a marca. Então, tem a resistência ali da garrafa, tá? E na direita aí um teste, parece que é de um material, que eu não sei dizer o que é, né? Parece que é uma prótese, né? Falar que é uma prótese, mas não sei se tem certeza se é isso, não. Então, professor. Oi. O senhor que é físico mesmo, químico, depois o senhor faz um teste, o senhor pega um pouco de ácido muriático, coloca dentro de uma garrafa PET uns pedacinhos de alumínio, sacode e tampa para o senhor ver. O jeito que a garrafa estica. Isso dá uma explosão, menino, mais bacana, viu? Opa, então é ruim. Fazer longe, né? Fazer longe a experiência aí. Tem que fazer longe, porque o ácido muriático ele vai ferver, né? Ele vai começar a dissolver o alumínio, aí ele vai ferver. No ele ferver, ele vai dar um gás lá dentro. Aí ele vai estufando, e me dá uma explosão. Sair correndo. A elasticidade... Bacana. Você fez essa experiência não, né? Não perto. Já fiz sim. É pra gente ver, né? O jeito que a garrafa estica. Ou ela estica de uma forma que você não acredita que ela fica daquele tamanho, professor. O trem é muito incrível, viu? Tem que fazer longe, porque é perigoso. O aço espirrar na gente, ele queima, né? Sim. Mas menino pequeno, você já viu, né? Viu o adulto fazendo, aí dá tudo errado. Esse é o problema, né?
A criança, ela não pensa nas consequências, né? Ela acha legal o fenômeno sem pensar nas consequências. Eu nunca fiz essa experiência, não. Legal. E aí a gente tinha comentado aqui, por exemplo, a elasticidade. Isso, elasticidade a gente viu já, por isso que a pessoa não quer se alongar muito, mas uma mola, por exemplo, é a deformação do material. A mola, ela cabe muito bem nisso, né? Quando ela ocorre ali uma tensão, no caso dessa mola, aí vai acontecer uma tensão de compressão, ela vai diminuir de tamanho. A hora que o carro, né, passa no buraco, comprime a mola. A hora que ele volta à condição inicial, a mola volta ao seu comprimento inicial. Isso é a propriedade de elasticidade. Lembram? A gente viu isso aí esta semana, né? O segundo é a plasticidade. O material se deformar e manter essa forma quando o esforço desaparece. E aí, nesse tipo de teste aí, não só a plasticidade está envolvida na medição do processo, como outras coisas de segurança, e também a tenacidade. Lembra da tenacidade? A tenacidade está envolvida aí, por quê? Porque o choque do carro, o choque dessa lataria desse carro aí, ela tem que absorver uma certa quantidade de energia, para que o usuário final dentro do carro, ele sinta um efeito menor esforço possível. E hoje tem, né, as barras laterais, tem um airbag aí para ajudar na segurança. Ok? Dureza, isso aqui talvez eu não tinha comentado ainda, mas representa, entre várias definições, a resistência do material à penetração, à deformação plástica permanente e ao desgaste. E aqui uma coisa muito interessante, né? Uma tendência muito interessante. Ó. Vou até circular ela aqui, ó. Materiais com dureza elevada tendem a ser, né? Errado aqui, ser frágeis. Tá? Escrevi muito mal aqui. Materiais com alta dureza, a fragilidade é uma tendência deles. Então, quanto maior a dureza, quanto maior a resistência mecânica, o material tende a ter menor tenacidade e ter menor ductilidade. Normalmente é uma regra, principalmente quando se fala de materiais metálicos e ferrosos, o aço e o ferro fundido. Aumentou a dureza, aumentou a resistência, tende a diminuir a tenacidade, que é a absorção de choque, e a ductilidade, lembra? Que é esticar até se romper. Tá? Então, o bacana de a gente já ter estudado essas propriedades, é que agora o pessoal está dando um passo a mais, ou seja, um comparativo entre elevação de dureza e resistência e decaimento de tenacidade e ductilidade. Então, quando a gente pega um exemplo dos aços doce, lembra? A gente deu uma definição ali, e tinha um exemplo lá que ele varia ali até de 0,3% de carbono no ferro. São aços doces. Há uma tendência desses aços de ter uma maior ductilidade, então aqueles aços com menor teor de carbono, ele tem maior ductilidade, tem maior tenacidade, eles aguentam receber um choque e absorver esse choque, e isso é bom para evitar a propagação de trinca, por exemplo, e a ductilidade ele consegue esticar sem se romper. Aços com baixo teor de carbono. Só que eles são mais macios. Então, para você utilizar aços com baixo teor de carbono para chapa de resistência ao desgaste, por exemplo, é meio complicado. Vai acabar rápido. Ok? Então, quando se fala de chapas de resistência ao desgaste, normalmente você pode pegar uma 1045, por exemplo, e fazer um tratamento térmico nela, uma têmpera, ou seja, ela já tem um teor médio ali de carbono, você faz um tratamento térmico e eleva a dureza dela. Só que ela é muito bom porque aumentou a dureza, mas aumentou a dureza, aumenta também a fragilidade.
Então, o choque para ela já começa a ficar complicado. Entendeu esse equilíbrio aí, gente? Um equilíbrio aí que depois a gente pode... Quanto maior a dureza, pessoal, não quer dizer que ele vai ser, né? Maior dureza, ele aguenta menos choque. Menos pancada, né? Isso. Isso é tenacidade. Professor, a broca de aço, então, ela pode enquadrar aí, né? Porque Excelente. ela fura, mas se você fizer uma força nela, uma pancada que você der nela, dependendo, pode ser qualquer bitola que ela venha separar, né? Então ela enquadra aí nessa dureza. Isso, ferramentas excelentes. Ferramentas são exatamente, são um caso excelente para esse exemplo. Né? Porque quanto maior a dureza, mais fácil de usinar outras peças. Ok? Aumentou a dureza, fica mais fácil de usinar. Você aumenta, inclusive, a rotação e por aí vai. Só que o choque é menor. Então, a característica, por exemplo, às vezes, né, a questão ali de você não centrar a peça de qualquer jeito, ou a peça agarrar ali por algum motivo, de não saída de cavaco, vai quebrar. Quebrar fácil. Isso é até um problema, né? Às vezes o menino está aprendendo ali na usinagem, né, ele não senta de qualquer jeito, tom, quebra. Daqui a pouco quebra de novo. Ô filho, peraí, vem cá. Então, vamos estudar melhor isso aqui, senão... Né, quantas brocas eu vou ficar quebrando aqui? Ok? Olha que interessante que eu trouxe aí. Acabei fazendo um exemplo muito bacana. Flange série de aço liga, material a 182,55 grau F5, né? 4 a 6,8% de cromo e 0,44 a 0,65 de molibdênio. Então, aço liga, né? Bastante cromo e molibdênio. A linha operava com nafta a 570 graus de temperatura e pressão de 21 kg-força por centímetro ao quadrado. Considerável, né? Uma pressão boa aí. E aí foram encontrados valores variáveis entre 27 e 35 HRC. Eu sei que está muito técnico aí, né? Tem valores aí que vocês estão assustando, mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: o ideal era estar 10 HRC. Isso aqui é um indicador de dureza, tá, gente? Chamado de Rockwell C. Tá? Era para estar 10 Rockwell C de dureza, e quando foi fazer o ensaio da peça, a dureza, o ideal era estar com 10, ela estava com 27 e 35. Olha só, 3 vezes mais. Ou seja, se a peça ela foi projetada para estar com determinada dureza, ela está com dureza 3 vezes mais, o que está acontecendo com a fragilidade? Aumenta. Aumentou a fragilidade e caiu a ductilidade. Ela tomou porrada, saiu estourando aí na nafta, né? Olha que beleza, né? Nafta, só de você pensar, pega fogo. Então, eu não lembro de onde que eu tirei esse acidente aqui, deveria ter colocado mais detalhes para não esquecer, mas é um típico processo de erro, né, de processo de fabricação. Por algum motivo ali, um tratamento térmico não foi adequado, ou não se fez ali um recozimento, o recozimento ele diminui a dureza do material, então o material ficou com a dureza elevada e não aconteceu aquela fratura dúctil. Lembra aquela fratura dúctil com marcas de praia? Não foi o caso aí não, aí foi uma fratura frágil, estourou tudo de uma vez, bum, quebrou, como se fosse uma cerâmica, uma xícara, né, caiu no chão. Ok? Então, um exemplo muito bom de dureza aí, e o erro, né, de processo, que ficou aí de 27 a 35, a dureza muito elevada, e isso foi a causa de não resistir um choque aí, né, em operação. Só que eu vejo quebrando muito assim aquelas engrenagens, né? Elas quebram muito assim também, ó. Engrenagem de quê?
calandra, de calandrar chapa, aquelas máquinas de frisar chapa, metal, essas coisas, aí estão as engrenagens assim, né? Elas quebram muito, igual tá nessa foto aí, ó. Isso é uma fratura frágil, tá, Ivan? Oi? Isso é uma fratura frágil. Normalmente, é tendência, é claro que tem que se fazer um estudo aí, mas um possível estudo, né? É claro que também depende muito, às vezes a engrenagem ela não tem um custo elevado para a empresa. Mas se o custo da empresa começar a ficar elevado por uma determinada peça, convém estudar ali para ver se existe um erro de fabricação, tá? De processo de fabricação, se o material está adequadamente no projeto, ou se está acontecendo um excesso de força na operação, tá? Ou outros fatores semelhantes aí. Muito bom fazer um estudo quando você começa a perceber que está quebrando demais, principalmente nessa característica. Será que a peça está sendo fabricada ou especificada adequadamente? Entendeu? Assustou não, né? Mas acontece, tá? Acontece. Às vezes, na empresa, as coisas vão acontecendo ali, naquela, né, naquele, como se diz, naquela dinâmica, né, naquela intensidade, aquela pressão. Às vezes, alguém para uma hora e fala, peraí, opa, por quê? E aí, verifica que pode ter alguma coisa errada. Estou falando que é o caso, não, mas se for um custo elevado da empresa, convém parar para dar uma estudada aí, para ver o que pode estar ocorrendo. Nós estamos com um problema assim, na empresa. Há 20 anos ocorre uma quebra de uma barra, 22,5, e ninguém até hoje conseguiu descobrir o porquê. E uma barra, cada barra custa R$30 mil. Nossa! A engenharia tem que descabelar para tentar achar o problema, mas não acha. Agora a gente já é teste de laboratório, tentando desenvolver barra nova, e o problema é que essa barra vem da Alemanha. Então complica ainda mais a situação para a gente. Então, nós estamos envolvidos nesse trabalho para tentar descobrir o porquê que essa barra arrebenta. Você comentou um negócio interessante, que tinha peças, né? Eu participei em um processo chamado de nacionalização de algumas peças de uma indústria, né, da empresa de manutenção que eu trabalhei. E tinha peça que eles não faziam esse processo de... O que é nacionalizar nesse caso, tá, gente? É porque às vezes a peça é fabricada nos Estados Unidos, como ele comentou aí na Alemanha. E, gente, se você tem uma quantidade de peça que é muito grande no exterior, nós sabemos que a questão, por exemplo, de dólar afeta muito, né? Então, essa variação de dólar, a questão de prazos, vocês devem, não sei se alguém tem contato com isso também, então você faz ali a importação, se tiver algum problema nessa logística, a peça demora para chegar. Hoje a empresa ela tenta trabalhar aí com a questão do estoque mais enxuto possível, então importar é um problema sério. E aí, o que a empresa tenta fazer? Ela tenta falar, olha, vamos tentar ao máximo desenvolver o produto aqui interno, que fica mais fácil para tudo, né? Mas tem peça que acontece isso aí. Quer dizer, comentou que não se consegue ali achar um material, um processo adequado, aí aquela não tem jeito, acaba voltando para a importação. Legal, viu? E é o caso dessa aí, né? Eles também tentaram fazer um teste de pegar a barra 23, usinar e colocar ela 22,5, porque o custo dessa barra de 23 como ela é nacional, né? Isso. É um custo mais acessível. E fizeram esse teste, adequaram e rodaram um bom tempo, mas não resistiu também. Além dela não resistir, ela estava matando o material. Estava ficando com os parâmetros fora do que é especificado. Aí tivemos que voltar para 22,5 agora, mas a luta continua. Às vezes vai importando e vai tentando ao mesmo tempo, né? Vão importando aí, chegou, faz análise
manda para análise de laboratório, a análise precisa, tá, gente, de análise química, né, para saber exatamente o tipo de ácido que é utilizado, para saber quais processos são utilizados ali intermediários. Quando eu falo intermediários, é uma normalização, é um processo de têmpera e por aí vai. E você vê como é que a tecnologia é uma coisa complicada, né? Quando alguém ele não passa o know-how, né, o alemão não vai passar, né? Então, toma aqui, ó, vou te mostrar como é que você faz essa barra. Não vai, ele quer que você compre dele. Bacana aí. Valeu. Então, a tenacidade é aí uma capacidade de absorver energia. Lembra do carro? Vamos voltar aqui rapidinho. A gente volta. Ó, isso aqui é a tenacidade. Essa chapa que foi toda amassada, ela tem que absorver energia para quê? Quem está ali como usuário sentiu a menor. Se pudesse absorver tudo, seria ideal, né? O cara não sentisse impacto nenhum da batida. Seria ideal, tá? Mas não deixa de ser aí um estudo que tem sido feito ao longo dos anos. Usinabilidade, facilidade do material ser usinado, né? Ou seja, fácil de ser retirado ali, só que aí acaba uma coisa sendo de encontro que pode ser desfavorável em outro setor, né? Porque, por exemplo, você precisa de uma chapa ou de um material que precisa de ser resistência ao desgaste, ele não pode ser macio. Então, olha só, então são propriedades aí que às vezes chocam, né, o interesse entre elas. Conformabilidade, capacidade do material ser deformado plasticamente, que está muito envolvido com a ductilidade do material e a maleabilidade, né? Principalmente a maleabilidade que está ligada à compressão. Exercício. A gente dá uma quebrada aí, que a pessoa falou muito. Professor, Oi? te mandei as fotos da barra aí, dá uma avaliada aí. É complicado, hein? Estou vendo aqui. E é uma fratura frágil, né? Ela rompe de uma vez. Sim, de uma vez. Vou mostrar os meninos. Bacana. Pode? Pode mostrar. Identificou algum tipo de processo de fabricação nela, José? Ainda não. Não, né?
Ô, Zé, Oi. vocês já mandaram esse trem pro laboratório para ver se vocês conseguem pedir alguém aqui para fabricar uma igual essa aí? Já mandamos, eu entreguei ontem, eu entreguei as amostras para a oficina central para fazer a usinagem e estou com 5 amostras para entregar amanhã no laboratório para fazer ensaio de extração, dureza e composição química. Vamos ver o que vai dar isso aí. É. Já viram aí? Letra C, professor. Ok. Espera aí. Só um minutinho que a gente já vai corrigir. Então, propriedade mecânica dos materiais. Um minutinho. Vamos lá. As propriedades mecânicas dos materiais são a resistência, ductilidade, tenacidade e resiliência. A ductilidade é definida como C. Capacidade do material de sofrer deformação permanente quando submetido a um esforço de tração. E aí, hein? Isso aí, né? Muito bom. Todo mundo aí falou que é a C? Falou assim? Sim, professor, todo mundo viu que a ductilidade é a capacidade do material sofrer deformação permanente quando submetido a um esforço de tração, tá? E quanto mais ele consegue sofrer essa deformação permanente, quanto mais ele consegue se esticar, né? Então, aqui, ó, esse aqui é o tanto que ele esticou, esse aqui é o tanto que ele era. Exagerei, mas ele é extremamente dúctil nesse caso, né? Claro que ele ia afinar também, né, gente? Não fica, né? O erro aí é que quanto mais ele estica, mais fino ele fica. Então, pelo menos em uma das seções aí, algum ponto da área vai diminuir a diária, né? E não aumentar igual o desenho. Bem errado. Ok? Então, é a característica aí de ductilidade. E o contrário, né, é a fragilidade. Foi o que o Ezequiel trouxe para a gente. Ó. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aí, ó, a barra aí. Ó. Essa é a famosa. A galera aí tá queimando fosfato para descobrir por que esse negócio aí não está resistindo. E a característica, olha só que legal, isso aqui é muito bom. Né, que mostra que é uma falha frágil. E nesse caso, né, não é nem por questão de esforço excessivo, e sim por algum processo de fabricação que está deixando ela frágil a um determinado esforço. Então, é um exemplo aí de uma fratura frágil. Lembra, a gente, não sei se vocês lembram, né, mas na análise que a gente fez, o que acontece com uma fratura dúctil ao longo do tempo? Vai dando as marquinhas de praia aqui, ó. Não tem isso, né? Claro que ela tem até
alguns rasgos aqui, ó, mas isso não é marca de praia, não. Tá? Isso aí ocorre uma fratura que está ocorrendo de forma abrupta, de uma vez. Marca de praia é em questão de tempo, né, professor? Né? Isso, é uma trinca que anda ao longo do tempo. Ela tem um ponto inicial, ela vai andando ali até chegar num ponto que o material não aguenta mais, aí sim, daquele ponto em diante, né, ela tem uma sequência de fratura frágil, mas até uma determinada área, ela vai andando ali ao longo do tempo. Não sei não, professor, mas do jeito que tá essas peças aí, tá parecendo que pode ser, né? Alguma vibração. É o processo mesmo, né? O que acontece? A tecnologia de certos materiais, né? Que máquina que é essa, Zé? Isso é uma banca de trefila chamada banca de barras. Ah, tá. Isso é para fazer a redução do fio lá, né? Ô Zé, eles já olharam na máquina? Não entendi. Eles já olharam na máquina? Ela trabalha na máquina, como funciona? Já olharam. Eles estavam suspeitando de força de tração acima do limite da barra. Pois é, que do descartado. Suspeitaram também de desalinhamento do carro de tração. Descartado. Suspeitaram também de impacto da barra após o processo de trefila. Descartado. Então tá um negócio assim, tá sinistro o negócio. Ninguém acha que é complicado. Isso aí não é pra arame, não, professor. Isso aí é pra... O alemão tá dando golpe. Só pode. Imagina 30 mil cada uma. Tem umas 2 semanas atrás, quebrou 4 num dia só. Mas a importada também está quebrando? Essa que está quebrando, é importada. Não, mas essa não é fabricada aqui, não? Não. Porque nós pegamos que era fabricada aqui, de 23 milímetros, e transformamos em 23 e transformamos em 22,5. Mas também não resistiu. Aí voltamos para 22,5. Original da Alemanha. Tá quebrando. Tá quebrando. Isso é muito estranho. Tá parecendo que do jeito que tá a rachadura, tá parecendo que é o impacto direto. Eu também suspeitei, até eu fiz um vídeo acompanhando essa barra. Eu suspeitei do mordente do carro de tração segurar a barra um pouco mais após ela sair de dentro da matriz. Porque aí gera uma pequena torção, né? Mas a engenharia descartou a possibilidade. Agora estamos quebrando a cabeça para ver o que vai ser. Vamos aguardar os testes de laboratório, tração e outros mais, para ver o que vai acontecer com composição química, vamos ver o que está acontecendo com essa barra. Na engenharia está muito teórico, os caras têm que ir lá ver na prática, velho, porque... Na oitava também, eu faço esse levantamento em campo, né? Mostro para a engenharia, mas a engenharia também acompanha na área. E você chega lá, tem 2, 3 engenheiros em volta. Eles têm que ir, senão os dedos estão na reta. Com certeza. Então, por isso mesmo. Dinheiro demais tem envolvido. Do jeito que tá aí, eu não sei não, professor, mas tá parecendo que é uma coisa que tá impactando direto nela. Do jeito que ela tá da rachadura que você mostrou na foto das 2 peças, parece que é uma coisa impactando direto. Aí, Pode ser a rachadura, isso aí, igual o senhor falou, tem as marcas de praia que é com o tempo, beleza. E não é esse caso, não. Aí é abrupto mesmo. Né? Do jeito que tá aí, parece que é impacto direto que ela tá tendo com alguma coisa. Ela sofre alguma rotação, Zé? Só de curiosidade? Não, rotação não. Ela segue reta. Aí no final do processo, vamos voltar. Pegar o direito para entender melhor. Essa barra ela é introduzida dentro de um tubo. Esse tubo que vai ser trabalhado. A barra está ali para garantir parede. Ah, sim. Ela garante a parede do tubo. Exatamente. Só que aí, além da garantir parede, o tubo vai alongar no corpo dessa barra. Sim. Correto? Correto. Então, o carro de tração vem, pega naquela ponta lá que vocês veem que estão quebrando, tem os mordentes, ele pega ali e vai puxando a barra, essa barra passa com o tubo dentro de uma matriz. Essa matriz que vai dar essa conformação ali. E a barra é para garantir o interno do material e também permitir ele fazer o alongamento ali, do comprimento.
Quantos tubos estão sendo fabricados por barra? Nossa! É coisa demais. E aí, no final, quando o tubo termina de fazer o alongamento completo dele, ele sai de dentro da matriz, a barra continua um pouco dentro da matriz, até o carro de tração terminar de retirar ele da matriz. Assim que ele termina de retirar da matriz, os mordentes já abrem e ele cai no leito de saída. Então, é nesse momento ali que o pessoal fala que tem 3 pontos de quebra. Dependendo do momento, no início da tração, no meio da tração, no fim da tração. Mas não tem uma regra. Sim. Não fala, 5 quebra no começo, 3 não tem como. Não, é muito aleatório. Aham. Então, por isso que está deixando o pessoal louco lá. Não abriu um processo, um estudo para ver se está acontecendo alguma rotação, alguma coisa assim? Uma torção? Não, a manutenção já verificou. Já também foi descartado? Já, porque nós suspeitamos, né? E aí a manutenção veio e falou, ó, problema mecânico não tem, a máquina está toda alinhada, não tem problema nessa questão aí. Então agora é partir para ver a propriedade do material mesmo da barra. Ô Zé, tem como vocês parar o processo no meio, ou não? Tem, mas aí você pode parar o processo também, mas você vai matar o material. Aí sem... Vamos supor, você faz uma parte, tem como olhar ela ou não? Tem sim. Mas, essa ruptura aí não está visível. Você tira o material, confere a barra da belezinha. Você coloca no outro tubo, no que você vai passar, ela arrebenta. É de chorar, né, gente? Pegadinha do malandro. Eu tô rindo, mas isso é de chorar. Quando a gente pega esses casos, a gente não dorme. Não dorme. Você fica pensando que não é possível, fica... Nossa, eu chego lá, eu pego o serviço 7h20 da manhã. O dia inteiro olhando para a estrela. Só que de vez em quando eu chego mais cedo, aí eu vou para a máquina, chegar o engenheiro já está lá há muito tempo, descabelando. O cara já está com a cabeça fervendo. Tempo de chorar, mas fazer o quê? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Bacana, viu? Não é bom, não, né? Não é uma coisa salutar, não, mas não deixa de ser um estudo muito interessante, até para os meninos aí. Eu acho muito bacana, tá? Ok, tem resultado. Eu não conheço melhor do processo, né? Não sei, mas tem hora que dá a impressão de que está acontecendo alguma rotação, alguma coisa assim, né? Não sei. Mas se diz que já foi desconsiderado, tudo bem. Ô, Zé, Oi. não é feito um teste antes, não? De colocar lá esse compenetrante, líquido penetrante? Olha, isso aí eu não vi fazer, não. Porque pode ser uma trinca que ele vem com defeito de fábrica, né? Fazer um líquido penetrante ali, pode ser que consegue constatar isso aí, não? Mas pelo tipo de ruptura ali, como ele não é... Eu esqueci a palavra correta aqui, né? Não está visível, né? E acho que com o líquido ali, não sei se ia adiantar. Ele teria que ter uma trinca inicial, né? Vou colocar no ultrassom também para ver. Não, mas a trinca não aparece não, só tem que ter nem ver trinca não. Só com líquido É ultrassom ou penetrante. Eu acredito que até a lubrificação já foi olhada, né? A questão da lubrificação para reduzir aí o atrito, se é que há, né? Não sei se... Toda a parte mecânica já foi avaliada. Tudo que a gente tentar pensar aqui já fizeram. Já fizeram. Eu só não sei essa questão do líquido penetrante, porque eles fazem muito isso aí para questão de solda, né? Mas para barra, assim, eu nunca vi fazer. Mas é até um ponto interessante para eu poder levantar com a engenharia amanhã. Sim. Tirar uma luz, né? Agora, é complicado, né? Os materiais alemães. O alemão é muito sério nessa questão, né? Exatamente. Mas pode acontecer, né? Vai que está importando de outros países aí, com vocês. Vai saber. Beleza, gente, muito bom. Valeu demais. Né? Olha o que eu trouxe aqui, né? Esse aqui o Ziel, ele mandou aqui pra gente, muito legal. E olha o que eu trouxe aqui, ó. Quadro de uma bicicleta. Olha só, né? A gente tinha comentado ali sobre aquela sensação que a gente tem do material ter ou não um critério de resistência mecânica,
Olha só, então tem um aço liga aqui, ó, gente, é resistência mecânica. Quanto maior esse valor aqui, ó, maior peso, tá? Maior tensão, vamos dizer, então maior peso ali por unidade de área, suporta, tá? Então, olha só, o aço liga, ele teria aqui uma resistência maior que todos, certo? Ó, aço liga, o titânio chega a 800, o alumínio 500, e esse PRC, que é o polímero reforçado com fibra de carbono 700. O alumínio tem maior resistência entre eles, ó. O quadro de alumínio tem menor resistência entre eles, tá? Pessoal, então quanto menor aí, mais resistente ele é? Maior, mais resistente ele é. Então, o aço liga, ele ganha de todos aí. Aço ligado. Tá? Então, a sequência de maior resistência, aço liga, titânio, depois a fibra de carbono, por último, o alumínio. Ok? Então aqui as Monarch, velho, então ganha dessas bicicletas, tudo aí, pessoal, que é frequenta pedal. Até pela questão de, aquilo que eu falei, né? Sobre projeto, né? Superdimensionado é o nome correto, né? Antigamente, o cara falava, olha, eu fiz o cálculo aqui que aguentava 1, multiplica por 3 aí, para ter certeza que não quebra, né? Mas... Pedalar no morro que é gostoso. É isso aí, ó, trouxe essa característica. O segundo, né, a tabela 2, chamada aí de resistência por densidade, IM, né, resistência dividido pela densidade do material, aí o PRC é o mais adequado. Índice ao mérito, né, falando. Analisando o índice ao mérito, o PRC parece como o mais adequado. Olha que interessante. Então, ele não é o que possui a maior resistência, mas é um material que ele possui uma resistência muito boa e, ao mesmo tempo, uma densidade, vamos dizer assim, como é que eu falo, hein? Questão de mais material por unidade de volume. E ainda ganha na questão do peso, né? Olha que interessante. Então, ele é um material mais denso do que os outros, tá? Pela resistência em si, e está aí em primeiro lugar nesse requisito aí. E perde por último aí na questão do peso. Pela densidade dele, a densidade dele ser maior que dos outros, é fibra de carbono, né? Isso. Então ele pode flutuar, né? Porque hoje em dia a gente vê muito barco. Hoje eles deixaram de fazer barco hoje, né? De metal. Agora estão fazendo mais de fibra, né? Que é mais leve e flutua melhor, né? A questão do barco aí, ela entra em outro quesito que tem que ser verificado. Quem é que conversou? Ivan? Oi, Ivan, ainda tem outro quesito que tem que ser verificado, que eu já vi barcos sendo feitos por... como é que chama aí? Manufatura aditiva, tá? Manufatura aditiva. Isso pode ser um fator, assim, uma bomba, né? Manufatura aditiva pode ser uma bomba. O que é manufatura aditiva, gente? É a impressão 3D, tá? Só que na nossa área a gente não fala impressão 3D, a gente fala manufatura aditiva. E aí pensa o seguinte, processo de fabricação, não sei se vocês vão estudar, se for estudar, o professor provavelmente vai mostrar isso para vocês. Imagina, um barco, você tem ali, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu posso estar muito fora do que eu estou falando. Você tem 200 a 300 peças ali, que pode ser ou rebitada, ou parafuso, ou solda, tudo ali dentro de um equipamento. Manufatura aditiva, você fez o projeto dele, você imprimiu de uma vez. Você vai de 400 ou 500 pecinhas para uma inteira. Fora os processos de soldagem, o processo de montagem da estrutura do barco,
Então, inclusive, a manufatura aditiva, ela vem aí para o futuro como uma grande concorrente, tá? Pode ser que não vingue, mas eu vejo como uma grande concorrente de todos os processos de fabricação. A NASA, por exemplo, ela está desenvolvendo um vaso aí que deve ter o seu tipo um tanque, tá? Não vaso, não, um tanque. Mais de 3.000 peças. Mais de 3.000 peças de solda, parafuso, usinagem, para a manufatura de aditiva, que vai fazer ele praticamente de uma vez só. Imagina, você tirar 5 ou 6, 7, 8, 9 processos intermediários, mais de 3.000 peças, para ela ser fabricada como se fosse uma impressão. Vai dar muito desemprego, hein, professor? Pois é. Não me coloca nessa parede aí, não. O cachorro tá latindo aqui. Cara, professor, esse cachorro seu não erra de jeito Não nenhum. deu hora. É a hora do intervalo, ele avisa. Mas assim que... eu vou ver se eu acho aqui, na próxima aula, eu vou ver se eu acho essa impressão aditiva do barco, só para mostrar para vocês. Mas não fiquem preocupados com essa questão do desemprego, não, gente. A humanidade, eu acredito muito nisso. Outra coisa que eu posso estar errado, mas é opinião minha. O emprego, ele vai mudando de setores, vai aparecendo outras coisas para a gente fazer. Daqui a pouco a gente volta, que o cachorro realmente acabou a aula e não deixa, né? Beleza, ele já tem um pacto aqui. Beleza, mas foi boa explicação. Tá querendo jantar já, professor. Vai lá, vai comer alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta. Beleza.